Estudo diário para a Semana Santa 2021. Tema 3. Como a vitória é conquistada. Imaginem um menino e seu pai visitando uma pequena loja no interior. Ao sair da loja, o dono oferece ao menino alguns doces grátis. "Pegue a mão cheia de doces", disse o comerciante ao garoto. O garoto ficou parado, olhando para o pai. O proprietário repete: "Filho, pegue uma mão cheia de doces, é de graça." O garoto continua parado, olhando para o pai. Finalmente, o pai enfia a mão no pote, pega uma mão cheia de balas e dá para o filho. Enquanto voltavam para casa, o pai parou e perguntou ao filho por que ele não pegou os doces. O garoto, com um sorrisinho no rosto, olhou para o pai e disse: "Porque eu sei que sua mão é maior que a minha." Em tempos de angústia e tristeza, aprenda a colocar tudo nas mãos do Pai, porque suas mãos são bem maiores que as nossas. Quando olhamos para os últimos dias da vida de Jesus, temos que admitir que essa não foi uma época fácil para ele. Essas palavras da autora Ellen White em seu livro O Desejado de Todas as Nações descrevem bem a cena. Em companhia dos discípulos, fez o Salvador vagarosamente o caminho para o jardim de Getsêmani. A lua pascual, clara e cheia, brilhava no céu sem nuvens. Silenciara a cidade de tendas de peregrinos. Jesus estivera conversando animadamente com os discípulos, instruindo-os. Mas ao aproximar-se do Getsêmani, tornou-se estranhamente mudo. Muitas vezes lá estivera para meditar e orar, mas nunca com o coração tão cheio de tristeza como nessa noite de sua última agonia. Tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa que deve levar sobre si, que é tentado a temer que ele o separe para sempre do amor do Pai. Sentindo quão terrível é a ira de Deus contra a transgressão, exclama: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Marcos 14:34. Quase nunca pensamos em Jesus deprimido e desanimado, mas naquele momento ele estava. Ele não podia ser realmente humano sem saber o que é ter medo, principalmente da própria morte. E isso nos leva à pergunta: como Jesus enfrentou seu medo? Primeiro, Jesus buscou apoio de outros. Mateus 26:36-38. Ele os encontra dormindo. Segundo, Jesus derramou seu coração em oração. Mateus 26:39, 42 e 44. A oração para Jesus não era apenas algo que lhe colocava em prática apenas em momentos de crise. Era uma rotina, um hábito que ele havia desenvolvido e mantido fielmente. Era sua principal ferramenta para lidar com os problemas e permanecer conectado ao Pai. Nos seus piores momentos, o que fazia? Mas como Jesus orava? Você está disposto a fazer a vontade do Pai a qualquer custo? Terceiro, Jesus recebeu conforto e força de Deus. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Lucas 22:43. O Dr. George Morrison disse: "Toda a vida tem seu Getsêmani, e todo Getsêmani tem seu anjo." Que encorajamento para o povo de Deus em meio a lutas e provações! Pode ser visível ou não, mas é certo que para todo Getsêmani há um anjo para ficar ao lado dos filhos de Deus e os fortalecer em tempos de crise e incertezas. Quarto, Jesus buscou cumprir seu propósito final, apesar das circunstâncias difíceis. Mateus 26:45-56. Depois de ter orado, conversado com o Pai e recebido força dos céus, o que Jesus fez? Conclusão. Hoje em dia o Getsêmani tem outros nomes: divórcio, fracasso, solidão, doença ou perda. Mas Deus quer que você enxergue essas circunstâncias como um tipo de Getsêmani, e Ele quer que você se lembre de que é no Getsêmani que as dúvidas e angústias se transformam em crescimento e glória. Jesus passou por uma grande luta, uma angústia terrível, mas triunfou através da total submissão ao Pai. E Ele decidiu passar por tudo isso porque estava pensando em você. Hoje podemos responder a esse sacrifício de amor
da seguinte maneira: entenda que sua vida foi comprada por um alto preço, portanto, valorize-a. Ofereça sua vida a Deus. Sirva-o com tudo o que você tem. Considere o que você pode fazer por Ele hoje. Jesus nos deu um exemplo perfeito de oração e submissão. Você quer permanecer forte e ter uma vida vitoriosa? Ore. O Senhor te ouvirá e te fortalecerá. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aceite agora. Olhe atentamente para a vida e as palavras do Mestre e perceba que ele veio para este mundo com apenas um propósito: te salvar. Como? Morrendo em seu lugar e pagando o preço pelo seu pecado. Aceite hoje esse presente e receba dele uma nova vida.